Então, bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Estamos aqui para mais uma mentoria. Na verdade, é uma mentoria, é uma segunda-feira poderosa, que é aquela coisa que começa a hora que a gente acende a nossa fogueira para passar a semana inteira animado, conseguir ficar focado, conseguir se concentrar. Eu realmente falo assim, se tem uma coisa que para mim é fundamental para eu continuar focado e acelerar, cada um aqui deve ter sua estratégia, mas a minha é ouvir os áudios do Jorge. Eu ouço de manhã e vejo, meu Deus, eu achava que eu estava indo bem, agora descobri que não estou tão obcecada, tão focada naquilo. Adoro aqueles áudios que eu gravei, que todos vocês têm acesso. Quando vocês quiserem, ouçam para vocês verem a diferença que faz na gente, né? Porque saber que o que faz diferença na nossa vida são só meia dúzia de coisas, só que estão nos detalhes, isso simplifica muito a nossa vida. Em vez da gente achar que é uma coisa complicada demais e etc e tal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que foi esse final de semana. Herbalife está vivendo o melhor momento da história. O melhor momento da história, nunca aconteceu nada igual. O melhor trimestre, um mês após o outro, temos falado isso, né? Nosso CEO maravilhoso, o Dr. John Agnobi, ele gravou um vídeo, eu acho que todos vocês já devem ter visto esse pequeno videozinho, né? A gente colocou lá no grupo e também está no site da Herbalife, quando você abre a sua página. E é impressionante como nós estamos crescendo. E isso é uma coisa para passar muita segurança, porque não é novidade. Vocês podem ter percebido que essa pandemia, alguns negócios foram muito prejudicados e algumas áreas estão crescendo. Que bom que fazemos parte das áreas que estão crescendo, o que mostra que realmente existem setores que vão evoluir, que tiveram a possibilidade de se reinventar, né? Porque tem alguns setores que realmente nem é má vontade, nem tem como, né? A pessoa que trabalha com eventos pessoalmente, né? Um dono de, sei lá, boate, não tem como, né? Se reinventar, não dá. Alguns setores vão demorar muito para voltar. A rede hoteleira, dependendo do tipo de hotel, enfim. Tem coisas que no momento não vai dar certo com essa pandemia, mas outras realmente estão vindo para melhorar, para crescer, novos segmentos. Não sairemos daqui, com certeza, ou pessoas iguais. Mas tem uma coisa muito bacana que eu gostaria de compartilhar, que às vezes a gente tem a memória curta. A gente já ouviu dizer várias vezes que o que não mata, fortalece. Não, os Estados Unidos, né? Porque eles são o país que mais cresce hoje. Claro, Porto Rico também está crescendo. Na Europa também estamos com um crescimento muito forte. Portugal, especificamente, né? Que com 7 presidentes fechou mais 2 na pandemia. Só tinha 20 casos no país, fechou mais 1. Então, proporcionalmente, novos 15 casos. 15 casos só tinha 1, agora tem 2. Então, proporcionalmente, cresceu e está crescendo muito. Mas agora vamos falar especificamente dos Estados Unidos, né? E até Europa pode se encaixar no quadro que eu vou falar agora. Essa não é a pior coisa que aconteceu com a Herbalife. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Não foi a primeira vez que uma coisa muito ruim, a Herbalife, a reação veio trazendo um crescimento muito maior depois. Olha que loucura. Na verdade, quem é mais antigo de Herbalife, já assistiu alguma vez a Herbalife, aquele vídeo, Herbalife, 20 anos e etc e tal, a primeira vez que a Herbalife esteve a ponto de ser atacada, a ponto de ser fechada, que há muitos anos atrás, onde moram praticamente todos os grandes líderes da Herbalife dos Estados Unidos, pessoas que completaram 40 anos de Herbalife, 35 anos de Herbalife, já passaram por coisas muito sérias. E quando estavam para passar essa coisa muito séria, a Herbalife estava para bater o seu primeiro milhão, né? Ela foi 200 mil, 500 mil, foi logo no comecinho, ela ia bater o seu primeiro $1 milhão, e $1 milhão há quase 40 anos atrás é uma proporção diferente, não é $1 milhão em vendas, e que valeria muito mais na época. De repente, veio aquela primeira, a Food and Drug Administration e tal, conflito de interesses, né, entre a pessoa tomar tablete e tomar remédio, enfim, por causa de um conflito de interesses, veio a primeira, vamos supor, o primeiro ataque. E quando a Herbalife, na época, não sobreviveu bem durante o ataque, ela foi para trás, ela teve que, durante a investigação, parar. Quando ela voltou, ela não passou a marca só de 1 milhão, quando ela foi para 2 milhões, que na época eram números estratosfericamente fora do normal.
Ah, então essa foi a primeira grande coisa séria que a Herbalife passou. E muitos desses líderes hoje estão nos Estados Unidos, já passaram por isso, já têm um preparo mental diferente para passar com uma coisa. Não acham que é uma coisa tão ruim. E hoje vamos falar que está muito no nosso mindset, na nossa cabeça, algumas coisas, né? Eu não estou dizendo que quem está aqui hoje nessa sala, ou que as pessoas do seu grupo acreditam que realmente a pandemia está prejudicando o negócio da Herbalife. Eu sei que muitos de vocês já veem o que está acontecendo com a Herbalife, mas às vezes vocês estão com a grande maioria das pessoas fica com o mindset assim, os que estão melhores, tá? Não é entre você achar que o seu negócio vai acabar, que necessariamente o seu mindset é ruim. Preste atenção no que eu vou falar. Só de você achar que você vai sobreviver muito bem a essa quarentena, você já não está com o mindset do que nós estamos falando aqui. Se você entender que nessa pandemia, não por uma questão de positivismo, não. Se você entender de verdade que o seu negócio pode crescer, dobrar ou triplicar e que esse é o melhor momento do seu negócio, não num dia animado, não por causa de um treinamento, não porque eu estou falando, se você se concentrar para isso, você não acredita o que vai acontecer no seu negócio. Porque tudo está relacionado com o mindset. É tudo que você acredita de verdade por dentro para fazer. E é isso que isso que ficou claríssimo durante esse final de semana, sem dúvidas nenhumas, né? A Herbalife passou a pior pandemia na vida dela, de Herbalife, foi com o ataque do Bill Ackman. Aliás, podemos agradecer a Mark Hughes pelo melhor momento da Herbalife e Bill Ackman na segunda, porque transformou a Herbalife, apareceram os clientes prêmios, enfim, tudo isso. E a questão é que quando aconteceu esse primeiro ataque, essa leva de presidentes novas, essas pessoas que hoje são nem 20K, mas 20, 30, 40, 50, 100K e etc., foi mais ou menos a época que eles entraram. Eles começaram na Herbalife e já tiveram seu primeiro desafio. Foi aquela primeira chacoalhada na árvore. Ou morria logo no começo, ou realmente ficava para valer. E eles sobreviveram muito bem àquela crise. O primeiro grande crescimento dos mais jovens, dos fit couples e etc. aconteceu nessa época. Então, quando veio essa segunda, vamos supor, dificuldade, estava todo mundo muito mais forte do mindset, por esse lado que eu quero dizer, preparado. Nos Estados Unidos foi muito diferente daqui, na questão da investigação, porque todo mundo lá viveu isso, saía nos jornais todos os dias, e a questão era, já imaginou se a Herbalife não existisse mais? Então, essa pandemia nunca trouxe essa dúvida para esses consultores, porque nós nunca passamos pela possibilidade, durante o Covid, de que a Herbalife pudesse não existir mais. E é por isso que todo mundo cresce como nunca. Porque a única preocupação séria que você tem que ter é se essa companhia não existisse mais, não existissem esses produtos, não existisse essa empresa. E a Herbalife, ela ficou anticrise, anti qualquer tipo de processo, reviraram a Herbalife de cabeça para baixo, não acharam nada. Nós realmente temos uma credibilidade maior do que nunca. Nossas ações estão bombando na ISE de Nova York, ou seja, nós temos uma coisa a que se segurar. Nossa empresa é sólida, nossa empresa é duradoura, estamos aqui para centenários e centenários, então já temos o que a gente precisa. Então, por causa dessa certeza, todas essas pessoas que estão crescendo na Herbalife estão trabalhando como nunca, porque essa é a única certeza de que precisavam ter, e isso está tudo relacionado com a nossa mente. Preciso de um gole de chá? Só um segundo. Então, quando nós estivermos por esse primeiro momento histórico, estamos vivendo um momento histórico, o que são? A gente não sabe calcular quantas pessoas tem numa casa, mas normalmente a gente sabe a proporção de quantas pessoas são casais e quantas não são na Herbalife. E a Herbalife tem essa proporção cada extravagância, quando o ID participa um ou participam dois. Então, por uma previsão de tudo que ela já está acostumada, foi previsto que tinham mais ou menos quase 200 mil pessoas conectadas assistindo a esse treinamento. Fora o fato de, infelizmente, a Herbalife ter que bloquear porque não cabiam mais pessoas na sala. Então, imagina quantas pessoas iriam assistir, sei lá, 500 mil? Eu não sei, eu sei que é uma loucura o que está acontecendo no mundo da Herbalife. E você pode anotar aí no seu caderninho, não é por uma questão de entusiasmo, este é o melhor momento para você dar a sua vida pelo seu negócio Herbalife.
Não existe melhor momento comprovadamente, com números, com estatísticas, com tudo que vocês puderem imaginar. Realmente, simplesmente não existe. E isso dá uma coisa muito gostosa dentro de nós para a gente saber. Então, começamos o treinamento. Enfim, eu vou passar aqui. Eu passei lá no grupo, eu espero que vocês, não sei se vocês todos chegaram a ver, mas eu passei os números dos Estados Unidos. Uma coisa simplesmente surreal. O evento já começou falando sobre isso, né? Nós estamos num momento épico. A palavra usada era essa, épico, nunca aconteceu nada igual, né? Porque de um ano para o outro, a quantidade de qualificados, não é que ela dobrou, triplicou, quadruplicou, tem coisas que nunca nem existiram na Herbalife, uma quantidade de pins que nunca nem existiram, e é uma coisa de louco, gente, não tem como explicar, como não ficar tão entusiasmado. De um ano para outro foram mais de 6.506 novos equipes mundiais em um ano, gente. 1.000 novos Gets, gente, 500 novos Get Plus, né? Então, assim, quase 300 novos membros da equipe de milionários, 200 novos milionários Plus, que é o 7500 Royalty, e 125 novos membros da equipe internacional de presidentes. Foi o maior reconhecimento de equipe de presidentes da história. Nunca tinha passado 100 novos presidentes no ano, mas foram, na verdade, 125 novos presidentes no ano. Uma coisa simplesmente espetacular. O show de reconhecimento, porque para mim isso foi um show, assim, meu olhinho ficava brilhando, foram 6 horas reconhecendo as pessoas. E se você perguntar para mim se foi cansativo, não foi, porque ainda foi dinâmico, cada um falava só um pouquinho, e foi uma coisa simplesmente fenomenal, uma coisa incrível. Você está num reconhecimento de 6 horas, onde, lógico que passou na tela, né, o nome dos equipes mundiais e dos Guedes e dos milionários, não ficou passando tudo, senão realmente não seriam 6 horas, ficaríamos vários dias para fazer isso, né, que é uma quantidade simplesmente imensa. Mas você saber que, assim, o básico foi a qualificação dos presidentes, né? A Herbalife realmente ela faz de tudo para fazer a pessoa se sentir especial. Não tinha o evento presencial. Os presidentes chegou na casa deles no dia da extravagância ao mesmo tempo. Todo mundo recebeu buquê de flores frescas. Não sei como é que se manda. Eu recebi uma vez no aniversário flor fresca. É difícil mandar. Chegou o buquê de flor fresca, a cesta, a placa, o pin. Todos receberam. Assim, uma coisa incrível. O carinho que a Herbalife tenta fazer, mesmo estando longe, mesmo sendo tantas pessoas. É impressionante. E agora vem a parte também, gente, para vocês entenderem algumas coisas maiores ainda. Novos 62 membros da equipe de presidentes 15K. Gente, 62. Tem gente que não sabe se isso é muito ou se isso é pouco. O ano passado, os Estados Unidos fez um excelente ano e eles fizeram 25. Esse ano, 62 novos membros da equipe de 15K em um ano. 43 novos 20K. 17 não, 43 novos membros da equipe de 30K. O ano passado não teve nenhum, só para você entender. 43 novos 30K. Às vezes você não fica com vontade de, sei lá, gente, começando a dar um calor, nem parecia que a gente estava no inverno. Uma coisa incrível, né? Foram 6 novos 40K, o ano passado teve um. 2 novos 50K, no ano passado teve um. 4 novos 60K, o ano passado não teve nenhum. Aliás, há muitos anos que não tinha nenhum, só para vocês entenderem. E 4 novos 60K só do último ano. Calma aí que eu tenho que continuar aqui olhando. O que mais? Agora vem todos que não tinham ano passado e nem nunca tiveram na Herbalife, né? Assim, 3 novos 70K, 1 novo 80K, 3 novos 90K, 2 novos 110K, 1 novo 120, 130 e 140K, que foi a Fabi e o Alan. Só para você entender como eles fizeram o reconhecimento, eles nem foram um K por vez, era 120, eu coloquei no grupo, né? Barra 140. 80 barra 140. Eles fizeram no ano uma coisa incrível, né? E simplesmente um reconhecimento de 140K barra 210K. Sim, estão no terceiro mês de 230K em qualificação. O Fit Couple, eles são normais, eles existem e foi fenomenal. Imagina você terminar a noite e não via a hora de ver eles aparecerem na tela. Realmente uma coisa incrível. E eles, acreditem, estão super entusiasmados. O que vocês acham? Que eles estão animados ou eles não estão animados, gente? E foi uma coisa incrível você ver um negócio desse, porque
uma das coisas mais marcantes no Jorge, lógico, né? Nem vou falar que é a disciplina e o profissionalismo, porque isso é marcante nos principais líderes da Herbalife. Muitos deles me marcam por essa característica é comum a todos eles. Mas uma coisa que me marca muito nele é a visão de futuro. Como a visão dele para algumas conquistas é muito clara. Como alguém tinha uma visão de conquistar uma coisa que nunca se conquistou. Porque às vezes a nossa mente tenta nos sabotar, ela fica pensando coisas, né? Por exemplo, até eu vi isso. Ah, mas como é que a Susan Peterson é o número 1 do mundo, faz Herbalife há 40 anos, há tanto tempo, e como é que ela nunca fez 100K, por exemplo, né? Talvez isso passe na sua cabeça, que está aqui hoje na sala, pode até pensar nisso. Como é que essas pessoas que trabalham há tantos anos, as que trabalham, as profissionais, etc., não chegaram? É muito simples a resposta e eu nunca nem tive dúvida dessa resposta. Caso você tenha, responda agora para você. É muito simples. Ela nunca trabalhou para virar 100K. Ela nunca trabalhou para ter esse PIN. É certo, errado? Não, eu só estou explicando o fato. Para que ela trabalhava número 1 do mundo? Para fazer 1 ou 2 novos tabuladores ao ano, vamos dizer assim, para se manter número 1 do mundo. Às vezes precisa alguém com uma coragem, como é que eu vou explicar? Nem sei usar a palavra, uma coragem, não é nem fora do normal, mas é além do fora do normal, para visualizar uma coisa que não existe. Então, para alguém falar, qual é o seu objetivo? Não, meu objetivo é uma coisa que não existe ainda. Você acha que é normal alguém pensar nisso, gente? Não é normal. Então, o objetivo dela já estava número 1. Eu vou continuar fazendo um pouco, porque assim, se o de baixo alcança, cresce também, eu vou crescendo e eu me mantenho 20 anos número 1 do mundo. De repente, veio alguém que quando era presidente 20K, colocou uma meta. Eu vou ser 100K. E ele falou muitas vezes sobre isso. Já contei essa história para vocês, não sei se todos que estão aqui, sentados no lobby do hotel, lá no Summit, sentado eu, o Jorge de la Concepción, né, que é o Feed Couple, e o Marcel, e o Alex Fernandes, e a Melina, e a Vanessa Wad, e ele falou, e a Raquel. Ele falou pra gente assim, não era por uma questão de ego. Eu nunca quis colocar uma meta só para dizer, vou conquistar uma coisa que ninguém conquistou. Eu nunca fiz a meta por esse motivo. Eu coloquei a meta porque na minha cabeça, se eu fiz 20K e eu tive X esforço, eu não acho que eu dei o meu máximo. E eu fazer 20, do 20 para o 100, vamos olhar matemática aqui, né? É 5 vezes mais, né? 20, 40, 60, 80, 5 vezes mais. Eu fazer 5 vezes mais do que eu já fiz, não é uma coisa que vai acabar comigo. Eu não dei o meu máximo. Eu sei que eu posso. Então, eu quero conquistar o máximo que eu puder. Eu não estou competindo com ninguém, mas eu sabia que era possível. Porque eu não estava fazendo o melhor que eu podia. Gente, que loucura esse tipo de pensamento. Vocês entendem? Que não é pelo ego, eu vou ser número 1, eu vou fazer uma coisa que ninguém fez. Não, eu vou fazer porque eu acho que dá. Eu acho que as pessoas não fizeram, não é porque eu sou melhor que as outras. Talvez nunca ninguém tinha tentado dar o seu melhor ao máxima potência quadrada, a quíntupla, sei lá. E isso foi sempre muito claro nele. E ele falou muito incrível na hora do depoimento ali, né? A gente já estava animadíssimo ouvindo e ele falou muito simples, porque tudo, gente, está relacionado com o nosso mindset. O que foi uma coisa que ficou muito marcada. Muita gente falava desse negócio de bater 100K, meta 100K, impossível, 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 difícil. E quando eu dizia que eu ia virar 100K, parecia que eu estava falando, sei lá, eu vou morar no outro planeta, né? Era sempre assim a reação das pessoas. Algumas não falavam, mas elas sentiam. E quando nós chegamos, nós continuamos, muitas outras pessoas abrimos a abertura e ficou claro que não é tão impossível assim, porque esse ano estão sendo reconhecidos novos 100Ks, alguns do nosso grupo, alguns não são do nosso grupo, e estamos muito felizes que nós abrimos a porteira, tiramos a visão e elevamos a mentalidade das pessoas para outro nível. E no começo, pra gente, apesar de a gente acreditar, a gente sabia que ia ser difícil. Ia ser difícil. 100K parecia que era difícil. A gente ia, não quer dizer que a gente não acha difícil. A gente ia, mas a gente pôs uma meta que a gente já sabia que era difícil. E, de repente, aquilo que parecia tão difícil, até que dobrar não foi tão difícil assim, gente. E agora eles são 210K em qualificação 230. Eu realmente acho isso inacreditavelmente incrível. Eu não sei vocês, mas foi uma inspiração maravilhosa. E é possível também quando você faz um grande trabalho, você fortalece a sua lateralidade e fortalece a sua primeira linha e deixa tudo rodando. A gente vai falar aqui da parte do treinamento do Alan e da Fabi. Foi bem claro essa explicação. Que depois de um tempo, aquilo que a gente fala do impulso pessoal, quando você cria um impulso, no começo é difícil, depois ele parece que vai sozinho. Eu não tenho dúvida que eles trabalham muitos,
mas eu também não tenho dúvida que eles não trabalham tanto assim quanto eles trabalhavam. Vocês concordam? Que, meu, tá assim, eles estão fazendo, continuando, mantendo o ritmo, mas com muito menos esforço do que antes. Assim como depois que você trabalha muito, 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 para quem assiste a história, as minhas traduções, e já assistiu a tradução da história do Seu Jorge, né? Eu falo Seu Jorge, não é o nosso Seu Jorge aqui. O Seu Jorge é o pai do Jorge, né? Porque o Jorge é Jorge de la Concepción, filho. O Jorge pai, que é a história dele indo, né? De imigrante, de Cuba para os Estados Unidos, né? Toda aquela dificuldade que ele passou. Ele estará aposentado e qualificar 90K, 100K e 110K. Olha que ele apareceu na tela, gente. É demais, porque trabalhou muito, fez um trabalho muito grande. E se você, depois que construir a sua largura, da sua primeira linha poderosa forte, depois de um tempo ela vai, com você ou sem você. Não é no começo e não é por sorte. Isso ficou muito claro que todos os palestrantes falaram a mesma coisa. Herbalife não é sorte. Às vezes a pessoa pensa assim, mas fulano tem ciclano na primeira linha, e etc. A pessoa, para achar aquele fulano, para achar aquele ciclano, teve que achar muitas pessoas. Mesmo se você conhecer alguém hoje que você, teoricamente, acha que essa pessoa só tem 2 ou 3 primeiras linhas e só eles já fazem tudo, às vezes a pessoa teve que recrutar muita gente, vários morrerem para ter sobrado só esses 3. Então, você nunca sabe qual é o trabalho que a pessoa realmente fez para ter tudo aquilo que ela tem, e realmente isso é incrível. Então, falando dessa parte, tivemos um treinamento espetacular, aliás, 3 treinamentos de liderança, né? Espetaculares, mas teve uma frase que me chamou muito, muito atenção. E essa frase gostaria que vocês anotassem. A gente sabe delas todas, não vou falar nenhuma novidade aqui, aliás, mas algumas coisas só para ficar na nossa mente, que é: liderança tem seu preço. Gente, que frase forte é essa? Essa frase foi um treinamento incrível, porque é um menino, eu falo menino, para mim eles são todos meninos. O menino que deu esse treinamento, ele ficou muito tempo na Herbalife, equipe mundial, e ele queria avançar, é um novo 30K, ele queria avançar. E durante muito tempo ele foi, aí virou, chegou até chegar Get, até que relativamente rápido, quando ele fez um esforço, mas daí depois de novo ele ficou lá patinando e tal. E aí ele falou uma frase, gente, impressionante, que é: a pior característica de um líder é o conformismo. Gente, que coisa forte para ser falada. A pior característica de um líder é o conformismo. Por quê? Porque a gente faz uma coisa e às vezes a gente acaba acostumando a se nivelar por baixo. E até usou uma palavra que a gente usou aqui a semana passada, que é ficar na mediocridade, né? Eu falei que o medíocre não é, parece forte essa palavra, é simplesmente uma pessoa mediana, uma pessoa comum, uma pessoa normal que não faz esforços além do que a grande maioria, né? Então, às vezes, falar que a pessoa é medíocre ou ficar na mediocridade não é tão um xingamento, é ficar na mesma, é ficar na média, é não se esforçar o suficiente. E aí ele falou que a grande reviravolta do negócio dele foi quando ele assistiu um treinamento. Eu vi esse treinamento também, gente, porque recebi ele e ele também foi muito forte. Foi um casal que estavam como equipe de presidentes já há 8 anos, e aí eles foram num treinamento do Fit Couple, e de repente, em 2 anos, eles foram de equipe de presidentes, que eles estavam lá já há 7, 8 anos, para 60K em 2 anos. E esse treinamento foi o treinamento que chamou a atenção do cara que estava fazendo treinamento de liderança, e ele queria saber por que os caras mudaram. Porque a gente entendeu que o mindset de 10 mil pontos de volume pessoal todo mês é uma questão de mentalidade. Você não pode sair do clube de 10 mil pontos todo mês. E esse foi o treinamento que ele ouviu. O casal começou a fazer isso todo mês e aí eles foram para 60K, mudaram a vida completamente. Porque a gente coloca na cabeça, às vezes, que uma pontuação é difícil, fica ali, enraiza aquilo ali e fica. E às vezes a gente pega assim, começa a ter, quando você vai subindo no plano de marcha, as qualificações para férias, etc., vão ficando mais fáceis. Mesmo aqui no Brasil, as férias, a grande maioria delas, né, não é um volume tão alto, não é um volume tipo 10 mil pontos, 15 mil pontos. E aí a pessoa não põe isso na cabeça, às vezes, e acaba achando difícil. Quando você acha que é difícil, o que você acha que você vai fazer? Obviamente não vai fazer. Então, essa foi a dica de ouro desse treinamento que foi espetacular.
E ele foi, como consequência de esse cara que ficou Get muito tempo patinando, ele foi de Get a presidente 30K em 2 anos e meio, estava lá fazendo treinamento, e ele disse que o segredo foi ele ter ouvido do segredo da outro casal que cresceu, que foi a mentalidade de 10 mil pontos todo mês. Acredite que é fácil, não é um trabalho que, se você tá com essa mentalidade que para você é difícil hoje, que só porque você vai falar isso num dia isso vai mudar, mas você precisa começar a forçar a sua mente, ver que isso é natural, ouvir pessoas, ouve todo dia, por isso que eu ouço o Jorge todo dia, ouve áudios de pessoas que fazer 10 mil pontos é fácil, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não de vez em quando, para você achar que aquela pessoa é um superstar, para ele ficar tipo seu amigão, aquela pessoa que já ficando fácil na sua cabeça, porque a mente faz, né? Macaco vê, macaco faz. Nossa mente não sabe o que é difícil, o que é fácil. Ela sabe o que é normal quando ela ouve todo dia. Se você conviver com pessoas que são ativas todos os meses, isso for a única coisa que está ao seu redor, você vai ser ativo todos os meses facilmente. Se você conviver com pessoas que nem conseguem fazer o seu ativo, que a vida é difícil, sua vida será difícil. Não tem jeito. Por quê? Porque é o que é o normal ao redor e você é a média das pessoas que você mais convive. E as pessoas que você mais convive pode ser áudio, não precisa ser pessoalmente. Coloca na sua mente todo dia. Coloca na sua mente todo dia e você vai ver como você vai começar a acreditar como se fosse normal. Beleza, pessoal? Animados, gente? Eu estou muito animada. E agora, continuando aqui, como eu prometi para vocês, adorei todos os treinamentos, mas com certeza absoluta vamos falar do treinamento do Alan e da Fabi, que realmente foi espetacular. Bom, a primeira coisa que eles deram como dica, treinamento, porque eu escolhi o deles, para vocês saberem, o treinamento deles foi sobre construção e crescimento de royalties, como já é esperado, o tema deles, né? Obviamente, esse era o tema. E uma construção de negócio sólido. Achei que o treinamento deles resumiu, abrangeu tudo o que foi falado, especificamente de algumas áreas, e acho que esse vai ser muito bom, porque foi bem detalhado, com algumas coisas que falamos sempre aqui também, então isso me deixa muito animada. Estamos no caminho certo, mas enfim, vamos lá. Já sabíamos, mas é sempre bom aquela confirmaçãozinha, né, do pessoal que está crescendo muito. A primeira coisa que eles fizeram foi que, quando eles entraram na Herbalife, eles estruturaram um plano e puseram na cabeça deles que eles iam demorar 5 anos para chegar à equipe de presidentes. Essa foi a primeira meta que eles colocaram, foi a maneira que eles enxergaram e a maneira de construir o negócio. E essa meta, depois aceleraram, tá? Depois eles acabaram virando em menos tempo, bem menos. Mas a questão não é essa. Eles ajudam a manter uma estrutura dessas para cada uma das pessoas do grupo deles que entram. Não esquece que o assunto aqui são royalties. Então, como o assunto são royalties, vai ter a ver com o que você faz e o que você vai ensinar e passar para as pessoas fazerem. Dentre isso, você vai entender como flui o processo. Durante o processo, porque é um processo para você chegar à equipe de presidentes, você que vai decidir o quão rápido você vai fazer. Você pode pegar esse plano dos 5 anos, acelerar ele muito mais, fazer números muito maiores e chegar mais rápido. Se você fizer menos do que esses números, você vai chegar mais devagar, mas você pode ter um plano adequado que chegue em 5 anos. Entendeu? Faz sentido isso, gente? Agora vamos lá. Agora vem uma pergunta. Às vezes a gente esquece desses detalhes, são pequenos detalhes da vida, mas vamos lá. Já que tudo no Herbalife, o nome do jogo são royalties, já que o dinheiro grosso do Herbalife vem dos royalties, da onde vêm os royalties? Os royalties vêm da produção dos seus 3 níveis de supervisores, certo? O seu grupo de supervisores. Agora, de onde vem, né? O que vai definir o tamanho desse grupo? Como é que você vai definir? Porque quanto maior o grupo de supervisores, né? Maior o potencial de crescimento. Claro que os supervisores têm que produzir, mas estamos explicando o ponto a ponto do conceito. O que é que vai definir o tamanho dos seus 3 níveis de royalties é o que faz a sua primeira linha. Isso é que vai definir o tamanho do seu grupo, né? A qualidade e a quantidade dos seus supervisores. Então, nessa parte aqui, então, a sua primeira linha depende da quantidade dela e a qualidade delas, desses supervisores, é que vai definir esse seu grupo todo de royalties. E quem é que é responsável pela quantidade e qualidade do seu supervisor de primeira linha? Adivinha quem é? Isso, você mesmo. Então, eu sou responsável pela minha quantidade
e qualidade de supervisores de primeira linha, assim como cada um aqui de vocês é responsável pela sua. Então, você determina isso pela maneira que você trabalha profissionalmente para você ser uma boa matriz a ser copiada, porque nós todos somos uma matriz. O que nós fazemos é o que vai ser copiado pelas nossas primeiras linhas, né? Não é a pessoa que é ruim, entre aspas, supervisor bom. Não existe supervisor bom e não existe supervisor ruim. Existem atitudes ruins dos supervisores ou atitudes boas, que eles copiam de algum lugar, provavelmente de você. E normalmente as pessoas copiam mais nossos defeitos que as nossas qualidades. Então a gente tem que dar muito bom exemplo para que eles copiam bem as nossas qualidades. Ele ser completamente apaixonado e focado no uso de produtos e comprometido na maneira de tomar, na maneira de chegar na sua melhor forma, depende exclusivamente da sua paixão pelos produtos, de como você toma os produtos, de como você tem essa relação de seriedade em relação ao consumidor modelo. E isso nós estamos falando de todas as áreas de ser um consumidor modelo. Agora eu falei dos produtos, mas poderia ser pela atitude também, que é muito importante isso. Atitude de fazer o trabalho. Então, o seu papel é entender de onde vão vir os ROIs, porque às vezes a pessoa fica tão longe, ROI, de pessoas, grupos, o dia que eu achar o líder, o dia que eu fizer não sei o quê. Não, gente, vai simplificando, tudo vai parar em você. É uma matriz boa, faz a sua parte, você vai começar a achar aquelas primeiras linhas e a qualidade delas é que vai definir o quanto você vai ter de boas pessoas nas segundas e terceiras linhas. Então, isso é o primeiro ponto, né? Seja apaixonado e use profissionalmente os produtos. Quando a gente diz usar profissionalmente os produtos, tem gente que pensa que o dia que eu tiver muito dinheiro e comprar toda a linha de produtos da Herbalife, eu vou estar usando profissionalmente os produtos. E não é isso. Define quanto você pode e está disposto a investir em produtos por mês. Quais são os produtos que você vai usar e use profissionalmente eles para ter resultado final. São 5 produtos que você vai escolher, que sejam 5. Mas aqueles 5 que você escolheu, você vai usar profissionalmente, você vai fazer combinado as outras refeições, você não vai... você sabe que você tem que comer 6 refeições por dia, de 3 em 3 horas, tomar água suficiente para se hidratar, não comer carboidrato à noite se você está em processo de perda de peso, a não ser o carboidrato que já tem dentro do shake, que já é o carboidrato saudável. Nos seus lanches, todos eles têm que ter proteína. Não adianta comer uma pera, comer uma banana e não comer isso combinado com uma proteína. Você tem que saber isso, porque isso está no acompanhamento do seu cliente depois. Você tem que fazer perfeito tudo que você vai ensinar para os seus clientes depois. Lembra, são meia dúzia de coisas que fazem a diferença para você ter um grande cheque de royalties. E está no detalhe dessas meia dúzia de coisas. Então, além de serem poucas coisas, cada uma delas tem que ser muito bem feita detalhadamente. Você só tem que simplificar, pegar o que realmente importa e acelerar. São coisas que você já sabe, essa parte você vai ficar animado. São coisas que você já sabe e você já faz, que vão te levar a presidente da Herbalife. Vou até repetir, são coisas que você já sabe, o Romildo até voltou aqui, e você já faz, que vão te levar a presidente da Herbalife. Só que você vai fazer com muito mais intensidade e com muito mais riqueza nos detalhes. Entende? Essa é a diferença. Então, esse é o caminho que eu queria dizer para vocês. A gente viu e vê sempre nos treinamentos, a gente está animado por isso. É um básico, só que muito bem feito profissionalmente. Usa os produtos daquela melhor maneira para você ter aquele melhor resultado que você pode. Você não está competindo com outra pessoa. Não é o six-pack que faz diferença, né? Para quem ouve sempre. Jorge fala até no treinamento dele, não é o six-pack. Você não está competindo com outra pessoa. É você se tornar a melhor versão de você mesmo. É você ter o melhor resultado para o seu corpo. Você estar melhor hoje do que você estava ontem. É isso. É você diminuir a sua porcentagem de gordura corporal e aumentar a sua massa magra, né? Independente se isso não interessa às outras pessoas. É você conseguir dar o seu melhor, acordar de manhã animado e fazer os seus números. Você com você mesmo, né? E às vezes a pessoa trava, ela olha um cara que tá lá não sei onde, lá longe na Herbalife, ai meu Deus, estou aqui embaixo, estou me sentindo o último dos últimos cocôs da barata. Que é isso, minha gente? Você só tem que ser melhor que você mesmo. Essa é a competição. É com isso que você está competindo. Ser melhor que você mesmo. E isso, aos pouquinhos, é que é o grande segredo para você chegar onde você quer chegar. Então, continuando. Você tem que só fazer a sua parte. Porque o que acontece? Que sucesso gosta de velocidade. Às vezes a pessoa acha, mas eu vou fazer isso
Que demorado, isso não vai dar ROI, eu preciso sair correndo, recrutando um monte de gente. Gente, são pequenas coisas que você faz bem feito, depois, na hora que você achar uma pessoa, é a hora que ela duplicar o que você está fazendo certinho, você vai, às vezes, trocar de PIN muito mais rápido do que você pensa. Às vezes a gente está olhando para um lado e é muito mais fácil a gente terminar de fazer com a gente mesmo, que a hora que a pessoa duplicar, já está tudo perfeito para ela duplicar. Então, tenta dar o seu melhor nessa parte, tá? Fazer o seu trabalho focado e profissional, que ele falou a palavra que eu e o Lucas, a gente ama, que é, ele falou, gente, ele falou e ela falou, saiu da boca deles. Além de falar dos produtos, na sequência falaram trabalho focado e profissional do fluxo diário. Ai, gente, que alegria! Ela falou fluxo diário. É o fluxo diário produtivo para você fazer clientes e novos supervisores de primeira linha continuamente. Continuamente. Esse é o nosso papel todos os dias. Fazer o nosso melhor no produto, para a gente nos tornar pessoas melhores, comer direito, lógico, a gente escolheu essa profissão, a gente precisa fazer o que a gente fala para as pessoas fazerem, e de preferência fazer melhor do que eles, e fazer um fluxo diário produtivo para ter novas primeiras linhas de cliente e de supervisores. Então, assim como você decide qual vai ser a largura das primeiras linhas que você tem, no final de cada ano de negócio. Então, é uma meta profissional, você coloca lá quantas primeiras linhas você vai ter no final de um ano. Aí você vai dividir pelos meses do ano, vai dividir pelos números de semanas de cada mês e fazer diariamente o seu trabalho para que esse plano se realize. Gente, não tem plano que se realiza sem você saber para onde você vai, sem saber onde você está, sem saber qual é o número que você tem que fazer. Isso é o básico para que a gente realmente faça diferença no nosso negócio. Como eu falei, como eles falam e como é muito simples de entender. É claro, gente, é claro. Às vezes é tão claro que a gente até fica cego com tanta clareza. É loucura isso, mas é verdade. A luz está aí, gente. É só decidir os números e fazer. Atitude, disciplina, experiência, seriedade, o que mais? Vamos lá. Manter e seguir o seu plano, não importa quais são os obstáculos. Nós temos que ser pacientes e alimentando o fogo, o entusiasmo e tendo a fé do dia a dia, que é isso que vai se realizar. Não fica, ai meu Deus, será que agora faz o trabalho um dia, uma semana, um mês, já vai querer ver se já tem mais gente, se o ROI já aumentou? Não é assim que funciona, gente. Então, fazer o trabalho, ter a certeza, isso que nós falamos aqui, e o resultado vai vir, mas a gente não vai ter que ficar olhando toda hora para ver se ele está acontecendo. A gente só tem que fazer a nossa parte, tá? E não se deixe levar pelas suas emoções. Todos nós na vida, gente, nós temos picos e vales na nossa vida pessoal, né? E esses altos e baixos não podem refletir na sua produção pessoal. Como vai sua vida pessoal é uma coisa, o departamento Herbalife tem que ser outra coisa. Você acordar e fazer o seu trabalho tem que ser a sua obrigação. Não importa se você está tendo um mau momento na vida pessoal. Gente, Herbalife é para a vida toda. E é um trabalho que, se tem uma coisa que a gente já aprendeu em todos os treinamentos Herbalife, é que Herbalife é consistência, constância. E se tem uma coisa que não existe na nossa vida pessoal, é constância. Na vida, nos acontecimentos, obstáculo daqui, vida pessoal. Às vezes a vida pessoal, não existe vida que é sempre um mar de rosas. Todas as vidas têm seus picos e vales. Seu negócio não pode ter pico e vale. Agora eu trabalho porque eu tô feliz, agora eu não trabalho porque eu tô triste, agora eu trabalho porque tá tudo dando certo, agora eu não trabalho porque tô sem dinheiro. Gente, se você fizer isso, você sempre vai ficar no zero, porque Herbalife, cada vez que você para, não dá certo. O trabalho da Herbalife não adianta quanto você já fez. Esse é que uma coisa que você tem que anotar. Não adianta você fazer 100 num dia e 0 no outro. Tem que ser todo dia 10. Exemplo, entendeu? Todo dia 10 é igual treinar na academia. Você não vai um dia lá, treina, até a sua perna pegar fogo de dor, aí você para, tem que parar de trabalhar porque você não consegue nem se mexer e fica com dor muscular e você não tem resultado nenhum. Como é que faz pra gente ter um corpo definido na academia? Todos os dias. Não dá para ser de vez em quando. Então, anota para você. O trabalho da Herbalife todos os dias tem que dar certo. Quando você tá bem, tá tudo bem. Quando você tá mal, também tá bem. E isso não é na Herbalife. Isso é na vida, né? Se tem uma pessoa que é espetacular, tivemos treinamento dela ontem, e eu sei os conceitos principais dela de cor, que é a Susan Peterson, sempre falou da base de primeiras linhas, assim como ela falou ontem de novo, e assim como ela falou que a grande diferença entre os grandes cheques da Herbalife é como você faz o seu negócio. Você não pode fazer como um hobby.
Se você fizer como um hobby, você ganha como um hobby. Uma pessoa não joga futebol e que joga como um hobby não ganha dinheiro por isso. Quem ganha é o profissional, que tem que ir lá treinar todo dia, fazer a parte chata. Ele não vai nem só jogar, ele vai lá, ele vai só treinar no gol, ele vai fazer só atividade física, ele vai fazer toda a parte para depois jogar. No Herbalife, tem que fazer prospecto? Tem que fazer prospecto, tem que falar com as pessoas todo dia? Tem. Ainda bem que é o mesmo trabalho. Imaginou se fosse todo dia um trabalho diferente, como estaremos loucos aqui? É o mesmo trabalho a vida toda. E leva a sério. Gente, o Jorge de la Concepción, até 8 anos atrás, ele era falido, com 100 mil dólares de dívida para pagar a faculdade, que lá eles financiam os cursos, que no final ele nem terminou, mas enfim, quem já ouviu a história dele já sabe. E em 8 anos, hoje ganha 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Vocês sabem o que é isso? Faz a conta em real. É 30 milhões? Nem sei quanto é que tá o dólar mais. Cada dia muda. Mais ou menos isso. Se for 6, 30 milhões por ano. Aí você fala, não valeria a pena? Não valeria a pena, gente? Ai, mas é dinheiro. E daí dinheiro faz muita coisa, você fica em casa, você ajuda a criança carente, você faz o que você quiser, gente. Saiu da dívida, acabou, tem dinheiro para a próxima geração futura, ainda ajuda milhões de vidas para ele ganhar 30 milhões por mês. Sabe o valor que ele agrega na vida das pessoas? Sabe quantas pessoas ele tirou, imigrantes, né? Os cubanos, que a grande maioria do grupo dele são imigrantes. Tem de todo jeito, mas são imigrantes que ele tirou, que não tinham perspectiva nenhuma e hoje estão ricos e felizes e prósperos e saudáveis. É isso que a gente está falando. Herbalife não é um negocinho, gente. É um negócio que dá dinheiro que dificilmente você ia ganhar em outro lugar. Tem que dar o sangue, gente. Tem que fazer o seu melhor para você mesmo. Porque não tem nada, é como 1 mais 1, são 2. Faz os números sérios e você vai ganhar o dinheiro sério do Herbalife. Você só tem que ter fé no seu plano e não ficar começando, parando. Gente, estou com muito calor aqui de emoção, porque realmente é mais simples do que a gente pensa. Então, continuando aqui, temos que ser pacientes e ir alimentando o nosso fogo, o entusiasmo e a fé no dia a dia. Não se deixe levar pelas suas emoções. Veja ali esse. E esses altos e baixos não podem refletir nos altos e baixos da produção pessoal. Sua produtividade, ela precisa ser e os números precisam ser diários e ser impecáveis. Não importa o quão bagunçado esteja a sua vida pessoal. O seu compromisso com os seus números diários precisa ser impecável. E aí, ficou claríssimo essa parte, né? Então, os 4 pontos para você construir royalty seria você, primeiro, seguir são 4 pontos. O primeiro é você seguir os seus passos pessoais, que somos nós mesmos, fazer o seu melhor no seu trabalho pessoal para consumir os produtos seriamente, consumir os outros alimentos que não são os produtos, o que você tem que consumir, o que você não tem nunca, e o que é exceção, porque tudo tem exceção, né? Não é que é um radicalismo, mas tem coisas que você pode consumir bem moderadamente, outras nunca e outras sempre. O número 2, clientes premium. Então, primeiro você cuida de você, né? Para você ser a parte número 1 mais importante do seu negócio. O segundo, a sua base de clientes premiums. O terceiro, que ela diz consultores, são os premiums que querem fazer negócio ou pessoas que fazem negócio. E o quarto grupo, os supervisores. São os 4 grupos, os 4 pontos que a gente nunca pode esquecer, que tem que estar 100% com o seu foco para você construir royalties. E para que você consiga ter pessoas suficientes nesses 4 pontos, você precisa de prospectos. Essa categoria que funciona, que alavanca e constrói o seu trabalho, são os prospectos. Sempre tome produtos em público, né? Porque você nunca pode perder uma oportunidade de fazer contato, de você estar com a roupa da Herbalife, etc. Às vezes a pessoa fica tão apegada no número que ela faz diário de prospectos, seja pelo computador, pelas mídias sociais, que ela esquece de fazer os contatos do dia a dia. E todo dia se você passam por nós uma média de 10 a 15 pessoas ao nosso redor. 10 a 15 pessoas. Tudo bem, na pandemia menos, talvez 5, porque tem que ter um entregador de comida, ou você vai sair para buscar no supermercado, qualquer coisa. Quem aqui não acha que a gente encontra pessoas? Encontramos muitas. E aí já estamos voltando, né, na flexibilização a sair de casa. Que mais? Trabalhe com foco em clientes premiums, né? Só para vocês terem uma ideia, caso vocês não saibam, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe, eles só existem na Herbalife por causa do contato direto, né? O Jorge não conhecia o Alan, eles se encontraram porque o Jorge estava tomando chá com uma camiseta da Herbalife na academia.
Então, o cara que hoje é o número 1 do grupo dele, top, o casal, só existe porque ele estava fazendo contato direto. E aí tem gente que fala, ai, mas o Jorge só faz mídia social. Se ele só fizesse mídia social, ele nem teria Fabio Alan no grupo, tá, gente? Por quê? Porque ele estava fazendo o trabalho, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo contato direto. E, aliás, até a equipe de milionários, eles chegaram com espaço de vida saudável. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Trabalho com foco em clientes premiums para você ter uma base larga de volume pessoal. E comece, agora é uma coisa fenomenal, comece com foco de 50 a 100 clientes premiums. E vá aumentando isso. Para quanto mais fácil fica, o máximo que você puder. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes isso ou mais. Porque isso... Ó, gente, presta atenção que você vai entender da onde vem os cheques da Herbalife. Imagina, se você trabalha para ter entre 50 e 100 clientes premiums, quanto tempo pode demorar? 90 dias, 120 dias, 150 dias, não sei. Depende do seu trabalho aí. Mas concorda que se você fizer os números, você chega, não chega? Chega ou não? Ai, gente, estão muito desanimados. Faça um sinal de... eu saber. Chega ou não chega? Chega. E para que parar? Vamos para a filosofia do Jorge. Para que parar quando tem 50, 100? Aí termina um ano, se essa for a média, você vai ter quanto? 300 a 400. É que nunca ninguém faz essa projeção. Se você tiver 300 a 400, qual vai ser seu volume pessoal? Gente, pensa como os caras desses chegam a tantos casos. É só não parar. Chegou em 100? Beleza, agora vamos para a meta do 200. Chegou em 200? Agora beleza, vamos para a meta do 300. Chegou em 300? Beleza, agora vamos para a meta do 500. E vai indo. Volume pessoal, ai beleza, finalmente, ai que sacrifício, isso aí, consegui fazer 2,5. Agora, ai meu Deus, vou para 5 mil. Consegui, vou para 10 mil. Consegui, vou para 20 mil. É nunca parar de evoluir. E se você tem essa mentalidade, você começa a fazer isso, suas pessoas vão fazer isso também. E vai chegar uma hora que você vai entender porque fica tão fácil você construir seus royalties. Por que você chega de Get a milionário, milionária presente? Por que vieram os 15K, os 40K e os 60K? Muito simples, porque eles não pararam de fazer e foram aumentando os seus números. E agora vem uma coisa muito legal, que é tudo é porcentagem de tudo. Quanto mais pessoas você colocar, né? No caso, a gente está falando de premiums agora. Maior a chance de você conseguir mais resultados. E tudo isso funcionando junto, você vai conseguir fazer o seu plano se duplicar. Porque um fluxo fácil duplica fácil. Para facilitar o trabalho, eles deram uma dica, né? Que é você fazer um trabalho de acompanhamento de maneira super intencional para gerar mais indicações. Se você trabalha muito forte, se você tem 10 clientes premiums e trabalha muito bem, muito focada com eles, e cada um te der 3 indicações, você vai ter 30 premiums que vieram a partir de 10. E muito mais fácil você duplicar para suas pessoas boas no negócio e bons clientes, se você estiver fazendo isso muito mais fácil. Então, assim, em vez de você ensinar uma pessoa nova a fazer 30 clientes, ensina ele a fazer 10, ele faz um documento que tem 30, quem acha que é mais fácil fazer 30 se ele souber fazer as indicações? Muito mais fácil. Aí você fala, nossa, mas que coisa simples. Simples, você está triplicando o volume só nessa dica. De 10 para 30 você, de 10 para 30 todo mundo, faz a projeção no poder da multiplicação. Imagina se fossem 20 clientes. Estamos falando de 20 para 60. Imagina se forem 30 clientes. Estamos falando de, olha as contas matemáticas aqui, 90 clientes que vieram de 30. Então, tudo é uma... Se você pegar em detalhes isso, rapidinho você consegue ficar animado da onde você está e para onde você vai chegar, tá? Então, resultados, eles criam uma conexão com os produtos, você vai, com os seus clientes vão estar próximos a você, você pega indicação e você aumenta muito mais. E o objetivo é lógico, alguns vão te dar indicação e na sequência, a próxima lógica é recrutar os seus clientes premiums. Principalmente os que te dão indicação, porque ele já está vendo de onde está vindo o negócio que gera dinheiro, porque ele, sem querer, está fazendo um negócio. Então, faz 2 coisas boas. Indica pessoas para você ter mais cliente e ainda fica fazendo o negócio sem saber no subconsciente. Esse é o objetivo final. Se você aqui está pensando, ai meu Deus, mas como é que eu vou vender e recrutar se eu não tenho números suficientes para fazer as 2 coisas? De novo, tudo é porcentagem de tudo. Depende quantos clientes premiums você está fechando, vai sempre ter uma porcentagem deles que vai começar a se interessar pelo negócio. Então, pode ser que agora, nessa primeira fase, os seus números sejam para cliente. Mas numa segunda fase, quando você aumentar a quantidade de pessoas que estão entrando como clientes, você vai todo dia ter pessoas para produto e negócio. Por quê? Porque você tem
base suficiente no seu fluxo de pessoas para se interessar. Bom, então o trabalho diário ele precisa ter possíveis clientes e possíveis consultores e por isso você aumenta os números até que o fluxo diário, eu acabei de falar isso, né? Ele vai ajudar você a realizar o seu plano. Então você precisa realmente entender essa parte. Eles usaram isso como meta, a inspiração, o número de Mark Hills, que é falar 10 por dia com 10 pessoas e falar com 10 pessoas do negócio e 10 do produto, a partir de aumentar o fluxo de novos premiums todo dia. Lá nos Estados Unidos, eles já estão bem mais avançados nessa parte de premiums, que agora já estamos muito bem no Brasil. Então, tudo essa base do começo é bem parecida com a nossa, tá? E a mesma coisa, saiba como apresentar o plano de marketing e saiba como falar de cada produto. E de maneira confortável. Se você não está à vontade, está na hora de você ficar desconfortável, estudar e praticar, porque Herbalife é a sua vida. Dê tudo de si. Se você não está no seu melhor momento, ou até mesmo num mau momento, isso não pode ser uma desculpa, e sim o seu maior motivo. Faça já, mude já, comece já. Sua vida na Herbalife começa quando você decide. Então, isso foi muito forte e eu não sei vocês, mas a explicação é uma maneira muito simples. É tudo tão claro, que é só para a gente ouvir mais do mesmo e realmente a nossa cabeça fortalecer para onde a gente quer chegar, né? Você pode, comece já a sair da onde você quer que você esteja para ir buscar os seus sonhos mais loucos. Nada é impossível. Foque em ser o seu melhor possível. Foque em ensinar o melhor possível e tudo vai acontecer. E aí, aqui no finalzinho, tá? Eles deram uma dica também, como que é a metodologia de trabalho deles para transformar um consultor que acabou de entrar no negócio para um supervisor, porque o treinamento deles era a construção de royalties. Então, transformar supervisores. No caso de quem trabalha com o 2K, a meta é que uma pessoa que entra no negócio vire 2K em 4 semanas, divididas em 500 pontos por semana. Então, eles ensinam um consultor novo a fazer 500 pontos por semana com os clientes e comprovar os resultados. Para quem trabalha num país, né, no caso de Portugal, que é o método 4K, seriam 8 semanas. Do mesmo jeito, são 500 pontos por semana, e aí demorariam 8 meses para chegar, 8 semanas para você chegar no 4K. Ou seja, você concorda que uma base sólida ensinando 500 pontos por semana não é uma coisa difícil, gente? Não é. Ninguém falou que eles tinham que fazer, olha, o cara entra no negócio, ele vai fazer 20 mil pontos no primeiro mês. Não vai. É uma estrutura bem feita que depois que você... A estrutura é você focar em você mesmo e o seu consultor novo entender o processo de 500 pontos por semana e depois você vai duplicando. É um trabalho, em alguns lados, em alguns pontos, gente, ele é até bem mais devagar do que de outras pessoas. Só que aí ele duplica muito mais rápido porque a base está mais sólida. Então, esse é o objetivo final deles, montar um fluxo para você chegar num ponto em que todo dia você consiga falar com 10 pessoas do produto e 10 pessoas do negócio. E aí, de cada 10, 2 vão fazer. Você vai ter 2 novos do produto com 2 novos do negócio todos os dias. E são os números deles com objetivos deles. Lembrando que você pode começar com a meta de 1 novo por dia. Não precisa ser 2, pode ser o seu objetivo final. Mas é legal você conhecer a meta de uma pessoa que é essa. Aí muita gente vai falar, duvido que uma pessoa cresça todos esses Ks só com 2 novos por dia. Eu sei que vocês pensam isso, eu sei, a mente sabota, claro que não. 2 todo dia, sem falhar. 2 novos para o negócio todo dia, sem falhar. Essa que é a grande segredo, porque o Jorge repetiu no reconhecimento dele de 210K, ele falou a mesma coisa, constância no trabalho. Não tenha lacuna na sua consistência de trabalho. Se você fizer isso todos os dias, se os seus números forem, entre parênteses, só esses, os seus consultores também vão ter um número que vai ser só esse, e com uma estrutura de cliente premiums forte. Alguns que se interessam pelo negócio, e todos eles fazendo esse plano desse jeito, o seu volume pessoal pode ser muito alto. Porque tudo depende aqui, anota para você, são quantas pessoas estão fazendo junto com você. Não é se você faz 1000 pessoas, você não precisa fazer 1000, você pode fazer um novo por dia do produto ou um novo do negócio, pode ter essa sua meta. Só que quantas pessoas estão fazendo também? Você tem 5 premiums fazendo a pontuação deles? Você tem 5 sérios fazendo do negócio ao mesmo tempo com você? Porque daí não são 1 por dia. E aí você vai aumentando só no fluxo fácil e duplicável para outras pessoas. Então, nunca pense no preço a ser pago, e sim nos benefícios dos resultados. Realmente uma coisa espetacular, incrível. E a dica final era
não ai, meu Deus. E a dúvida final era: comece aonde você está. Nós começamos aonde nós estávamos, não era uma zona boa, era uma zona confortável, financeiramente não era boa, mas a gente não se travou por não estar num bom momento de vida, num bom momento financeiro e muito menos não estar com as condições adequadas. Então, gente, salvo tudo isso, viu como foi bom falar só de um treinamento aqui? Se eu fizesse um resuminho de todos, nós ficaríamos completamente loucos. Fiz só um resumo do momento, do melhor momento do mundo da Herbalife. Realmente é inacreditável o quanto a Herbalife vai crescer e o como nós vamos valorizar quando tiver a chance de ir no evento grande. Eu quero ver ter da online falar que não quer ir na extravagância na hora que tiver uma. O cara vai ficar louco para ir numa extravagância pessoalmente. Coisa que nunca ficou, vai ficar, com certeza absoluta. Então, realmente incrível. Saber que se está no caminho certo, saber que é só você fazer o seu trabalho do seu fluxo diário, não se comparar a ninguém e aquelas pequenas coisas que a gente sempre falou aqui, não seria diferente. Eu não entrei no evento da extravagância esperando que eles fossem falar realmente coisas novas. Eu entrei para entender realmente o quanto esses pequenos detalhes a gente pode se lapidar mais. E realmente tudo gira em torno da disciplina diária, de nós nos tornarmos a nossa melhor versão de nós mesmos, em todos os sentidos, e melhorar um pouquinho mais na atitude, no trabalho, nos resultados pessoais, e não sair do foco nos nossos altos e baixos da vida e conseguir manter uma constância. Porque essa constância, essa repetição do que a gente faz todo dia é que faz as nossas primeiras linhas duplicarem a gente. Quando a gente muda toda hora, não dá tempo de eles aprenderem. Se você faz sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, ele olha, ele entende, uma hora entende e repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, e o dele vai entender e vai repetir, e assim você vai ter uma maquininha, né, como uma engrenagem de um relógio perfeito, e esse é o fluxo contínuo que não para, esse é o nosso trabalho Herbalife. Eu tenho muita gratidão por fazer parte dessa companhia, muita gratidão por vocês que participam aqui com a gente na segunda-feira, para a gente ter uma semana maravilhosa, abençoada. Estamos no mês de julho, para fazer o nosso melhor, limpa seu mindset, faça sua qualificação para o Leader Talks. Ah, mas está difícil, não coloque o obstáculo na sua frente. Hoje ainda é dia 20, tem 10 dias, nada é impossível e eu tenho certeza. Eu tenho certeza de uma coisa, você não está dando o seu melhor. Fala, credo, isso era para me animar? Eu também não estou dando o meu melhor. A gente nunca tá. Quando a gente acha que já deu o máximo, a gente ainda pode dar muito mais. Então, não confie que você esteja dando o seu melhor. Faça melhor ainda, se supere como uma coisa boa, não como uma cobrança. Simplesmente para você dar melhor os dons de Deus te deu. Deus te deu energia, te deu entusiasmo, te deu uma mente. A gente só precisa fazer o quê? Impactar a vida das pessoas. Você se qualificar para o Leader Talks está relacionado com você impactar outras vidas. E olhe no seu grupo, porque tem qualificação para consultor, tem para supervisor. Consultor também pode participar. Supervisor, equipe mundial, todo mundo pode participar. Então, veja a qualificação de cada um, que além de você impactar a sua vida dos outros, cada um deles, né, se tiver na parte do volume pessoal, se for consultor ou novo supervisor, vai te dar bônus aceleradores para a sua qualificação. Não é para você fazer loucuras. Estamos falando para você ir lá, pegar um dinheiro, comprar esse volume, não é isso. É para você fazer o seu melhor, para você produzir, para você se sentir bem consigo mesmo, para você participar do treinamento da Fabi do Alan, porque eles realmente são pessoas extraordinárias. O treinamento Herbalife já pegou a manha. Realmente estão espetaculares. Vai ter um formato digital, tem todo um trabalho e eu tenho certeza que vai valer a pena cada centavo. E você vai estar pronto para estar num outro nível e no segundo semestre fazer seu melhor 2020. Com o treinamento certo na sua cabeça, com o volume pessoal crescendo, você em outro momento de impulso pessoal, faça a sua parte, esteja qualificado para o Leader Talks e realmente vai ser inacreditável. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana, um bom mês de julho e um a mais no Leader Talks. Tchau, pessoal, até semana que vem.